e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Hoje o dia sua morte possibilita a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar mais uma vez. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Vamos for de pés. Deu a oportunidade a ele de propósito só para me tocar. Ele canta rapidinho. Brincadeira, mas... Amém? Isso é sinal que o nosso baterista faz falta, né? O Rafael, o Joãozinho, né? E todos os outros irmãos. O nosso amigo Rafael está trabalhando, né, irmão? Casou, né, irmão? Tem que trabalhar mesmo, dia, de noite, direto, né, irmã? Para sustentar a princesa, tem que trabalhar, né? Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir nosso irmão Lafayette trazendo algo da parte de Deus para a nossa igreja. Eu tenho certeza que Deus há de usar. Estenda as mãos para cá, vamos orar pelo servo de Deus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus querido, Deus amado, toma, Senhor Diácono Lafayette, nas tuas mãos, abençoe ele, a sua casa, usa ele nesta noite como instrumento vivo nas tuas mãos, que ele venha falar não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, seja mel, seja fel, que o Espírito Santo venha usá-lo nesta noite, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória. Abre a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 52, versículo de número 1 até o versículo de número 6. Isaías 52, verso 1 até o verso 6. Os que acharam, digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem circunciso, nem imundo. Verso 2: sacode-te do pó, levanta-te,
Toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. 3. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Verso 4. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Verso 5. Agora que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço, os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente, todo dia. Verso 6. Por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Pode tomar a sério, amém? Queridos, estamos felizes e gratos a Deus por todas as coisas que Deus tem feito nas nossas vidas, na minha vida, e eu sei que você está aqui hoje com esse coração também grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em tudo que você faz. Amém? Nosso sentimento aqui é de agradecer a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz por nós. Estamos diante de um texto no livro de Isaías, capítulo de número 52, que é um despertamento. É Deus convocando o seu povo e dizendo assim: olha, desperta, desperta, sacode o pó, se levanta, assenta novamente na cadeira de onde você estava, coloque-se de pé novamente, coloque a roupagem nova, se veste Jerusalém novamente, como se o Senhor convocando o povo para algo grandioso. É como se Ele dissesse assim: ó, se arruma aí que eu vou chegar na casa. Se arrume aí, bota a melhor roupa, tira a cinza, sai do chão, reanima, levanta-se, abre um sorriso, porque eu estou chegando. É basicamente isso. O texto de Isaías, capítulo 52, é um texto do capítulo 50, 51, 52, é um texto de consolo, despertamento e convocação. Para o capítulo 53, quando Isaías profetiza o servo sofredor. Em Isaías 50, 51 e 52, Deus está falando com o servo pecador, o servo injusto. Quem é esse servo? Israel. Quem representa esse servo? Eu e você. Somos o servo pecador. E ele está dizendo para este servo pecador que ele tem que estar desperto. Ele tem que estar atento, porque logo, logo chegaria o servo sofredor. Quem é o servo sofredor? Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que nos comprou, aquele que nos redimiu, aquele que nos tirou da lama, aquele que nos dá o fôlego de vida, aquele que nos dá a vida, aquele que nos coloca de pé. Então é um despertamento de Deus à nação de Israel. Isaías, ele vem, começa a profetizar em um momento muito delicado na nação de Israel, que já tinha sido oprimida pelos egípcios, mas tinham visto o poder de Deus livrando o povo do Egito. Mas Isaías, ele aparece no contexto bíblico como um dos primeiros profetas e para profetizar a nação de Israel. E a nação de Israel, ele vinha de um momento muito importante, porque ele era governada pelo rei Uzias, que lembra aí da festividade dos varões ano passado. Lembra que nós falamos sobre esse tema? Rei Uzias, um homem muito próspero, um homem muito poderoso, transformou a nação numa nação poderosa, numa nação cheia da presença de Deus, que ninguém tocava na nação de Israel. Mas o rei Uzias ensoberbeceu seu coração, praticou o que não era correto diante de Deus, e Deus condenou ele a morrer de lepra.
E Isaías aparece nesse contexto, exatamente nesse contexto. Nós lemos o capítulo 52, em que Isaías traz uma palavra de despertamento. Mas aí quando a gente vai lá para trás, no início do livro, no capítulo 6, a palavra de Deus diz que quando Deus chama Isaías, Isaías se levanta por conta da morte do rei Uzias, se veste de panos de saco, se cobre de cinza, coloca no seu lábio, por costume judaico, um pano do defunto no lábio superior. Isso era o costume para fazer a expiação pelo morto, e ele vai até o templo do Senhor. Você imagina que a situação de Israel, que era uma nação que estava ensoberbecida pelo poder bélico que o rei Uzias tinha trazido àquela nação, por tudo que eles tinham adquirido ou prosperado. Você imagina que Isaías agora, na morte do rei Uzias, vai passando pela cidade e encontra uma cidade debilitada, uma cidade caída, uma cidade triste, porque não tinha mais o rei. E o rei era que, no todo o seu poderio, ele administrava a cidade e conduzia para organizar os sacerdotes, tudo direitinho. Tinha um rei, se tinha um rei, o rei era o nome de Deus, estava tudo organizado. Tinha sacerdote servindo a Deus verdadeiro, não tinha ido no meio da cidade, não tinha pecado, então a cidade era conduzida corretamente em obediência a Deus. Acabou o rei morreu por desobediência. O que é que acontece com a cidade? A cidade espiritualmente cai, adormece espiritualmente. É um povo psicologicamente abatido, não vê mais solução, não vê mais que os seus muros possam defendê-los de qualquer inimigo que possa surgir. Eles não têm mais um mantimento como tinha anteriormente, eles não tinham mais a força que tinha anteriormente. Então Isaías vai descendo da sua casa para o templo, no dia da expiação, e encontra essa situação. Um povo sofrendo em desobediência, abatido psicologicamente. Quando Isaías chega no templo, Isaías capítulo de número 6, ele começa a fazer a sua expiação, e a Bíblia diz que ele olha e vê o céu aberto. E mesmo em pecado, mesmo com pecado, mesmo pecador, e você vai entender que ele era até aquele momento pecador, o texto diz que ele vê quem? Deus assentado no alto e sublime trono, as suas vestes cobriam todo o templo, e a terra estava cheia da sua glória. Glória a Deus. Quando ele vê isso, a primeira coisa que ele faz é dobrar os seus joelhos e dizer assim: eu sou um pecador, eu sou o servo pecador. Eu não tenho porquê, Senhor, estar vendo o que eu estou vendo. Eu não tenho porquê, ou quem sou eu para ver o que eu estou vendo? Eu estou vendo a tua glória, eu estou vendo o Senhor. Você perceba que quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, olha o trabalho que deu. Deus ainda advertiu: se você ver a minha glória, você vai morrer. Você tem que ver pela senda da rocha, vai ver só as minhas costas. E Moisés desceu lá resplandecendo a glória de Deus. Mas Isaías não. Isaías desceu para o templo e ele, ao orar ao Senhor, a primeira coisa que ele vê é o céu aberto. E a glória de Deus enche o ambiente de maneira que aquele servo de Deus, ele não se exalta pelo que ele viu, ele não se engrandece pelo que ele estava sentindo ou observando, ou as pessoas ao seu lado poderiam estar sentindo. Porque a glória de Deus, ela não levanta o homem. Presta atenção, a glória de Deus não coloca ninguém de pé na primeira vez. A glória de Deus, ela abate. A glória de Deus, ela mostra o nosso pecado. A glória de Deus, ela revela o que nós somos de ruim. E foi isso que Isaías percebeu. Quando ele viu a glória de Deus derruba Isaías. E Isaías reconhece que ele é um homem pecador, um homem falho, um servo pecador que precisa do servo sofredor que é Jesus Cristo de Nazaré. Quando Isaías se depara com a glória, ele diz que o céu se abre, um serafim com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, e mais duas asas
formosas cobrindo os pés, ele desce com a tenaz na mão, com a brasa viva recolhida do altar de Deus, e ele toca exatamente no pecado de Isaías. Qual era o pecado de Isaías? E o pecado de Isaías estava nos lábios. Ele diz: ele tocou os meus lábios e os meus pecados foram perdoados. E ele diz assim: Senhor, eu sou um homem pecador de impuros lábios, cometo pecados constantemente com os lábios. E detalhe, Senhor, o teu povo também, porque todos eles, assim como eu, diante da situação que nós estamos vivendo, murmuramos constantemente contra o Senhor. E aí o que é que o Senhor faz? Com os lábios de Isaías, perdoa os pecados da nação. E aí Isaías se apresenta diante do Senhor, porque o Senhor clama e diz assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem pode levar ao povo essa palavra de salvação, essa palavra de regeneração? E Isaías prontamente, depois de ter visto a glória, depois de ter sentido o poder de Deus, depois de ter sido tocado com a brasa, depois de pedir perdão pelos seus pecados, ele se levanta e diz assim: eis-me aqui. Aí eu chego no Isaías capítulo 52, e são anos em que a nação passa sofrendo. O livro de Isaías é dividido em duas partes. Ele tem 66 capítulos. Os 66 capítulos representam os 66 livros da Bíblia. Ele é dividido em duas seções. Os primeiros 39 capítulos referem-se ou parecem-se com o Velho Testamento. Fala de juízo, justiça, santidade. E os demais capítulos parecem ser representar o Novo Testamento, porque são 27 capítulos. Como o Novo Testamento também tem 27 livros. E ele fala sobre consolo, renovo, restauração. E o que é que o Novo Testamento traz para a gente? Renovo, consolo, salvação em Jesus Cristo. Aleluia! E o livro de Isaías é dividido dessa forma. Só que passa o capítulo 39, a gente chega lá no capítulo 52, 50, 51, 52. Essa observação. Você lembra que quando eu falei que Isaías descia para o templo, o povo parecia moribundo, o povo parecia cabisbaixo, sem forças para continuar, psicologicamente abatido? Isaías não pregou ao povo. Isaías foi lá no templo, entendeu a mensagem do Senhor, pediu perdão pelos seus pecados, viu a glória, foi tocado pela brasa viva, subiu para profetizar. Passou 50 capítulos profetizando, e no capítulo 52 me parece que Isaías começa a falar diretamente ao povo. Eu vejo o texto, e se você abrir o texto, ele vai dizer: desperta, desperta. Parece que eu vejo Isaías passando no meio daquela rua que outrora estava batida, e ele sacudindo os irmãos e dizendo assim: desperta, ei, desperta, 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 fica de pé, sacode a cinza, fica de pé. Você não nasceu para ficar prostrado, você não nasceu para ficar em cativeiro, você não nasceu para perder. Desperta, 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 desperta. A palavra de Deus para você aqui nessa noite é: desperta, levanta, sacode essa poeira, se coloca de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Lá em Isaías capítulo 1, o próprio Isaías vira para o povo, e numa conversa com Deus, Isaías diz assim: poxa, o povo, o boi conhece o seu dono, o jumento sabe onde é a sua manjedoura. E Deus pergunta assim: o meu povo parece que não me conhece mais, o meu povo parece que não me enxerga mais, o meu povo parece que não me obedece mais, o meu povo parece que não ouve mais a minha voz. Aí chega Isaías no
52 e diz assim: desperta, 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 e se coloca de pé. Aleluia, aleluia, é noite de despertar. Eu vejo aqui na palavra de Deus, no capítulo 52, no verso 6 que a gente leu, no relato do Senhor a Isaías, ele diz assim: por isso o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu, diz o Senhor, que fala: eis-me aqui. Você vai procurar na Bíblia, você vai ter o tempo todo Deus perguntando. Nós falamos aqui Isaías: a quem enviarei? Eis-me aqui. Moisés: eu preciso libertar o povo. Eis-me aqui. Mas preste atenção no texto. É Deus, Jeová, dizendo assim para o povo de Israel: eis-me aqui. Escute uma coisa: Deus quer você desperto, e para isso Ele está voltando-se para você aqui nesta noite, dizendo assim: eis-me aqui. O que é que você veio buscar de mim aqui nessa noite? Eis-me aqui. O que é que você veio buscar de mim aqui nessa noite? Eis-me aqui. O que é que você veio buscar de mim esta noite? Desperta, veste da tua fortaleza, veste de novo as tuas roupas formosas, Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti o incircunciso, nem o imundo. Essa é a palavra de Deus. Sacode-te do pó, levanta e toma assento. Deus está dizendo aqui que aqueles que te derrubaram, aqueles que te abateram, não farão mais isso, porque é o Senhor que está falando. Aqueles que te lançaram no pó não farão mais isso, porque Ele está dizendo assim: eis-me aqui. Aleluia! O texto diz que os inimigos sobem como lobos quando pega a sua presa e começam a uivar, e que o nome do Senhor era blasfemado todos os dias por causa da condição de Israel. Mas Deus estava dizendo para Israel: acabou, sou eu que estou falando, Deus Jeová, eis-me aqui. No texto tem dois agentes: o servo pecador, que somos nós, e o servo sofredor, que é Jesus Cristo. O servo pecador subiu ao templo, Isaías, e quando Deus perguntou a quem enviarei, Isaías disse prontamente: eis-me aqui. O servo sofredor, lá em Isaías capítulo 52, quando viu o servo pecador dizendo eis-me aqui, ele também veio e auxílio está dizendo: eis-me aqui também. Eis-me aqui também. Existe uma ação e uma reação. Se você entregou a sua vida a Deus, se você está servindo a Deus, pode ter certeza que Ele é o Senhor da tua vida e Ele vai te guardar. Aleluia! A palavra de Deus diz que Moisés um dia estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, quando ele viu algo que nunca tinha visto.
lá no meio do eirado, uma árvore, uma sarça que pegava fogo e não se consumia. A palavra de Deus diz que, curioso, Moisés se aproxima para ver o que era que estava acontecendo, para entender melhor. Logo entendeu que aquilo ali era coisa de Deus, era coisa do alto, era coisa espiritual. A palavra de Deus diz que Deus brada e diz assim: Moisés, eu sou Deus dos teus pais, eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Chegue mais perto, mas antes de chegar, tira a sandália dos pés. O lugar em que você está agora é terra santa. Ele se aproxima, ele se descalça. Observe mais uma vez que o homem, para chegar perto da glória, da presença de Deus, ele precisa se descalçar de toda a sua soberba, de toda a sua vanglória, e entender que ele é pecador, ele é necessitado de Deus, e ele tira as sandálias, ele pisa no local santo, e Deus fala com ele qual é o projeto. Eu vou libertar meu povo, eu vou sacudir o meu povo, eu vou sacudir a poeira do meu povo, eu preciso despertar o meu povo, eu preciso tirar o povo do Egito. E Moisés disse assim: Senhor, eis-me aqui. Olha aí o agente, no servo sofredor, mais uma vez dizendo: eis-me aqui. E ele disse: eis-me aqui, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? E Deus deu todas as diretrizes. Mas no final, ainda com dúvidas, Moisés pergunta assim: Senhor, eles vão me perguntar quem é que está me enviando? São 400 anos sem esse povo conhecer o que era Deus, ou nem se lembra mais de quem era Deus ou da presença de Deus. Mas, Senhor, o que é que eu vou dizer? Deus vira para Moisés e diz assim no verso 13 e 14 do capítulo 3 de Êxodo. Ele diz assim: olha, diga a esse povo que o Deus de Israel te enviou. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou te enviou. É o mesmo que ele está dizendo em 52 de Isaías: eis-me aqui, Moisés, eis-me aqui para livrar o povo. Eu sou. Ele estava dizendo a Moisés que eu era, que eu sou e que eu serei, que eu era, que eu continuo sendo e eu serei o que eu serei. Eu sou Deus, Moisés. Diga que quem vai livrar é o Deus de Israel, diga que quem vai livrar é o Deus poderoso. E você serve o Deus. E esse Deus está dizendo para você hoje: é noite de sacudir essa poeira, é noite de despertar, se colocar de pé, porque eu sou está com você esta noite. Oh, aleluia. Glória a Deus. 52 de Isaías, verso 6, ele diz: o meu povo saberá o meu nome. Qual é o nome dele? Eu sou. Qual é o nome dele? Eis-me aqui. Qual é o nome dele? Eu sou. É aquele que era, que é e que será. O eu serei, o eu sou, o eu fui. Ele é presente, ele é passado, ele é futuro. Hebreus capítulo 13, se não me engano, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, ele não muda, ele não sofre variação, ele não tem mudança. O mesmo Deus que tirou Israel do Egito é o mesmo Deus que curou a filha de Jairo, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. O Deus que tirou o povo do Egito e que despertou Israel aqui em Isaías capítulo 52 é o mesmo Deus que ressuscitou a Lázaro e também quer te colocar de pé nesta noite. Maravilhoso do Senhor. A hora não passa, né? Ela voa. Esse mesmo Deus
52, 58, ele está no embate com os fariseus, saduceus. Uma mulher que foi apresentada a Jesus com pecado. Jesus disse assim: o primeiro que não tiver pecado, pegue uma pedra e atire. Ninguém conseguiu jogar a pedra, porque todos nós somos pecadores. Nós somos o servo imperfeito. A palavra de Deus diz, quando ele chega do capítulo 8, no versículo 58 de João, ele diz assim: antes de Abraão existir. Atenção, ele disse: antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. Eita, glória! Ele é o nosso eu sou. Aleluia! O nosso eu sou esteve na criação. O nosso eu sou esteve no dilúvio. O nosso eu sou esteve na restauração de Israel. O nosso eu sou esteve na cruz. Esse eu sou está aqui nesta noite, sondando o seu coração, olhando o seu interior. A palavra de Deus nos dá a entender, e eu vou correr aqui para terminar nesse exato momento, que Jesus é o nosso eu sou. Isso aí é para quem tem escola dominical. Quem vem da escola dominical sabe disso. Se você tem fome espiritual, Jesus diz para você em João 6,35: eu sou o pão da vida. Se você estiver na escuridão, se você estiver perdido, João 8, verso 12 diz: eu sou a luz do mundo. Se você está sem saída, se você não tem o que fazer mais da sua vida, se não se abrem mais portas, eu vou dizer para você, João 10, verso 7, ele disse: eu sou a porta. Se você estiver desgarrado, se você não está sentindo-se mais cuidado, se você não estiver mais se sentindo observado, se você estiver desigrejado, eu vou dizer para você, lá em João 10:11, ele diz assim: eu sou o bom pastor. Se você estiver sem vida, viu, crente? É para você. Se você estiver sem vida, se você não tiver mais força, eu vou dizer para você em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aquele que te desperta e te coloca de pé. Se você estiver sem direção, se você estiver na mentira, ou se você estiver morto, João 14, verso 6, ele é o caminho, ele é a verdade e ele também é a vida. Agora, se você estiver distante, sem dar fruto, ele está dizendo para você: eu sou a videira verdadeira. Se conecte nessa videira nessa noite. Aleluia. Fique de pé. Nós vamos louvar o hino. O eu sou está passando por aqui. O eu sou está aqui neste lugar. Deus sabe o porquê você chegou aqui nesta noite. Deus sabe o porquê só você chegou aqui nesta noite. Deus sabe como você chegou aqui nesta noite. Deus sabe como está a sua vida espiritual. Pode tocar? E Ele está passando aqui perto de você, perguntando assim: tem alguém aí que eu possa nessa noite colocar de pé o que Ele está de pé? Tem alguém aí que queira novamente sentir a minha presença? Tem alguém aí que queira novamente mergulhar no oceano do Espírito? Ele está esperando você dizer assim: eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Diga no seu coração assim: eis-me aqui, Senhor. Eu estou pronto para te sentir. Eu estou pronto
para mergulhar no oceano do teu Espírito. Oh, aleluia. Aleluia. Tua bondade liberta meu ser no calor deste lugar. Eu me derramar Na presença dele agora. é que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou tudo. Declare isso para o Senhor nessa noite. Eis aqui o Senhor. Outra vez, Outra vez, eis aqui, Senhor. meu coração, meu clamor, nos escutas e fazes cair a barreira de mim. Palavras de amor, esperança sem fim, ausente, o teu toque, tua bondade liberta meu ser no calor deste lugar. Eu quero me derramar, dizer que te amo, me derramar. Na presença de Deus. Eu só estarei passeando na casa. Toquei em seu coração. Ouvi a sua oração. Escute. A palavra de Deus diz em João 20, quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam reunidos em uma casa como essa, e todos eles estavam presos, com medo de sair lá fora, não creram na ressurreição de Cristo, e não entenderam o que estava acontecendo na cidade naquele momento. Mas Jesus já havia ressuscitado, Jesus já havia aparecido a Maria, Jesus já tinha visto o túmulo vazio. Mas eles estavam ali reunidos sem fé, preocupados e desanimados. A porta trancada pelo lado de dentro. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo simplesmente aparece no meio deles. E ele diz assim: olha, paz seja convosco. O coração daqueles homens foram se enchendo da presença de Deus, que tomou conta do lugar. E a palavra de Deus diz que Jesus virou para eles no final e disse assim: sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. O eu sou está aqui nesta noite. O eu sou está aqui nesta noite. Oh, se derrame na presença de Deus. Agora o eu sou se derrama na presença dele. Se tem alguém no nosso meio hoje, de repente você entrou aqui hoje precisando reatar sua aliança com Deus, ou mesmo que ainda não tem o prazer e a honra de aceitar a Jesus como seu Salvador, ou de repente você só está precisando de uma oração e de se derramar na presença do Senhor. A hora é essa, meus irmãos. Chegar a hora de você reatar a tua aliança com Deus. Se tem alguém em nosso meio
que quer hoje aceitar Jesus como seu Salvador, ou mesmo retornar para os caminhos do Senhor, levanta a sua mão direita que eu vou ter o prazer de orar pela sua vida. Você que está aqui e entrou aqui hoje sabe que precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Você sabe que precisa voltar para os caminhos do Senhor, porque os dias estão se findando, irmãos. Mensagens como essa vão se calar, porque está chegando a hora de Jesus arrebatar a igreja. Mas você não vai ficar de fora, você também vai ser arrebatado, porque a promessa de Deus é para todos que estão aqui. Basta você aceitar Jesus como seu Salvador, basta você ter o nome escrito no livro da vida, basta você tomar uma real posição diante de Deus. Tem alguém para Deus nessa noite? Tem alguém para aceitar Jesus? Então põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração, igreja. Vou orar pela sua vida espiritual agora. De repente você está aqui dentro e precisa de ser renovado, mas o louvor está dizendo: se derrame na presença de Deus, se humilhe aos pés do Senhor, porque um dia Jesus se humilhou no Calvário por amor à tua vida, entregou a sua vida para que hoje você estivesse aqui, lavou os pés do discípulo para que hoje você estivesse aqui, usou Isaías para que hoje você estivesse aqui. Então se derrame na presença de Deus. Não saia daqui sem reaver a sua vida espiritual diante do teu Deus. Não saia daqui hoje sem pedir a Deus o renovo espiritual para que você venha baixar a semana toda na presença de Deus. Eu quero orar por você, Senhor. Tu conheces, meu Senhor, a cada vida que está aqui. Tu sabes e contempla, meu Senhor, como estão os corações aqui hoje. Mas o Senhor é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e será eternamente. O Senhor